Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob, estou aqui tarde da noite do dia 5 de setembro para trazer algumas reflexões sobre uma pesquisa que acabou de sair testando o cenário para a presidência da República, primeiro, segundo turno, rejeição. E eu quero trazer não apenas os números, porque isso aqui é fácil de encontrar, mas também algumas reflexões, enfim, trazer alguma colaboração nesse sentido para entender que o Brasil pode sim encontrar o caminho de uma alternativa que de fato não apenas supere a tal polarização, mas que também apresente um projeto alternativo ao que nós temos aí ao longo das últimas décadas. Mas antes de falar sobre esses números, também trazer as reflexões, eu quero pedir a sua ajuda. Se não está inscrito ainda, se puder, se inscreva, ative aí o sininho das notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, manda o joinha para cima. Se não gostar, faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso cresça, para que o nosso trabalho chegue em mais pessoas e mais longe. Pessoal, é o seguinte, pesquisa IPEC, que foi realizada entre os dias 2 e 4 de setembro, com 2.512 entrevistados. Tem uma margem de erro de 2 pontos para mais e 2 pontos para menos. Vamos trazer aqui o cenário no primeiro turno com o voto estimulado. O que é isso? É quando o Instituto apresenta a lista com os nomes e o entrevistado escolhe quem que ele quer. Lula lidera com 44, o mesmo que ele tinha antes. Bolsonaro com 31, caiu 1 em relação ao levantamento da semana passada. Ciro Gomes cresceu 1,8. Simone Tebet também cresceu 1, foi para 4. Felipe Dávila manteve 1. Soraya, que não pontuou antes, agora aparece com 1. Os outros não pontuaram. Brancos e nulos 6, indecisos 5. Um cenário um pouco diferente de outros institutos, digamos assim, em relação aos números, porém, aqui confirma uma tendência que outros institutos estão mostrando, que é o quê? Ciro e Simone Tebet crescendo e Bolsonaro caindo, mesmo que dentro da margem de erro, mas é uma tendência que tem se confirmado também em outros levantamentos. E aí, por exemplo, Datafolha pegou o Ciro indo de 7 para 9, tendência de alta, Vamos ver como que vem o próximo Datafolha. Na pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não apresenta a lista com os nomes, o Lula lidera com 42, ele tinha 40. Bolsonaro tinha 31, caiu para 30. Ciro Gomes tinha 4, subiu para 5. Simone Tebet não cresceu na espontânea, manteve 2 de antes. Agora vejam, branco e nulo 7, indecisos 13. Então, se você soma esses dois que ainda não decidiram ou que estão desanimados, são 20% dos eleitores. Isso aqui muda completamente uma pesquisa ou muda completamente a reta final, caso, por exemplo, esses 20% decidam, na sua maioria, ir para o candidato que está em terceiro, que tem aí a chance de captar o voto útil antipolarização. Vamos trazer aqui agora cenário de segundo turno. O Instituto só fez uma simulação. Poxa vida, hein? Lula derrotaria Bolsonaro, 52 a 36. Uma diferença de 16 que era de 13. Então Lula conseguiu uma folga a mais em relação ao atual presidente. Agora, curioso, como que o Instituto ignora completamente o terceiro colocado. Outros institutos fazem, Ciro contra o Lula, o Ciro contra Bolsonaro, até com a Simone Tebet. Por que forçar essa coisa só nesse único cenário? Então, lamento que a pesquisa IPEC, assim como outros institutos, tem, parece que forçado, parece que é só para ter na cabeça das pessoas esse possível, sim, segundo turno, aquilo que hoje se apresenta como o mais provável, pode acontecer, de mudar o cenário, e eu acho que o eleitor teria o direito de saber outros cenários, mas a IPEC achou que não. Rejeição, Bolsonaro lidera como mais rejeitado, 49%, era de 47%. O Lula manteve 36 de antes, são aqui os dois mais rejeitados, disparado. Ciro Gomes, 17 de rejeição, ele tinha 16, Simone Tebet, 8. Uma pequena reflexão sobre os principais candidatos. Lula, assim como em outros institutos, parece que bateu no teto. Em alguns ele até já cai, mas aqui na IPEC ele manteve o que tinha antes. Bolsonaro parou de crescer e agora começa a cair, como eu disse antes, em vários institutos. O que está gerando agora uma especulação de que, diante desse cenário de queda, talvez Bolsonaro decida dar uma radicalizada, pelo menos o discurso desse dia 7 de setembro,
uma data que é esperada por muitos como o dia do golpe, um dia em que Bolsonaro pode aí, sabe-se lá, fazer o quê? Eu acho que não vai fazer nada, mas dependendo do que ele fizer, ou até falar, isso pode piorar a situação dele, porque o povo meio que está cansado dessa coisa de ficar com esse discurso. Teve o 7 de setembro do ano passado, que muita gente achou que ia ter o golpe, aí criaram uma ilusão na cabeça de muitos. Não teve nada, né? Ainda bem. Eu acho que ele nem tem força suficiente, nem interna, nem externa, para qualquer tentativa, qualquer delírio golpista. Mas é aquilo, né? É sempre bom vigiar, ficar atento, né? E qualquer coisa que ele tentar fazer, o que eu não acredito, insisto nisso, pode piorar a sua imagem junto a um eleitor, né, que, insisto, está cansado dessa coisa, quer alternativa, quer proposta, quer ideia, né, e é algo que, nesse caso, o único que tem apresentado com clareza um projeto concreto, né, que se demonstra preparado até para defender esse projeto, é Ciro Gomes. Então, o Ciro, que está em terceiro, é quem pode se beneficiar mais, né, de um eventual discurso mais radical de Bolsonaro, esse eleitor que já tem Ciro Gomes como segunda opção, como outras pesquisas pegam. Assim como o Ciro é a segunda opção do eleitor de Lula, o Ciro então pode eventualmente, né, ser beneficiado, né, dependendo do que acontecer, do discurso, insisto, de Bolsonaro nesse dia 7 de setembro. O Ciro, que em todas as pesquisas está em terceiro lugar, melhor colocado para receber o voto útil, e vai ficando mais claro, na medida em que o Ciro concede entrevista, vai no debate, Jornal Nacional, né, esteve no Pânico, lá na Jovem Pan, esteve na própria Jovem Pan dias atrás, né, não faz aqui, não, eu só vou em locais em que serei bem tratado. Não, vai na Jovem Pan, que é um ambiente extremamente hostil ao próprio Ciro, com, digamos assim, pessoas na bancada que divergem muito. O Ciro vai lá, esclarece, defende as suas ideias, participa, diferente de outros candidatos que só vão em ambientes que vão ter muita audiência, como o Jornal Nacional, ou ficam indo naqueles espaços em que eles sabem que não serão muito provocados. Ciro não, Ciro vai no JN, vai na Jovem Pan, vai onde for chamado, vai no debate. Eu acho que isso, né, vai ficando claro para o eleitor que o Ciro, além de ser o mais preparado, né, tem um projeto, tem um livro escrito com as suas ideias, é alguém que também demonstra coragem até para enfrentar o contraditório. Simone Tebet cresceu nesse instituto, também cresceu em outros, está numa tendência de alta, mas se ela continuar crescendo, daqui a pouco ela vai virar alvo, né, do gabinete do ódio, de um lado, de outro. E o que acontece? Ela precisará de militância para defendê-la nas redes sociais, e ela, nesse caso, não tem. Claro que a Simone Tebet tem, digamos assim, como aliado principal aí a grande mídia que, né, tem afinidades, né, com o MDB, partido de Michel Temer, e aí nem precisa falar muita coisa. Mas a Simone Tebet é alguém que a gente respeita, disse várias vezes, diverge de algumas questões do ponto de vista econômico, mas a Simone Tebet não tem militância, que é fundamental para combater fake news, para responder a ataques nem sempre leais e verdadeiros. Então a Simone Tebet ela pode sofrer por conta disso. E tem muita gente falando o seguinte, que esse crescimento da Simone Tebet, ele é importante para ela nesse momento? Sim, mas daqui a pouco, se o eleitor perceber que ela não vai mais, que ela vai parar na casa de 4%, como esse instituto traz, 5%, como em outros, Datafolha, por exemplo, ela veio com 5%. Esse eleitor pode, ao perceber que ela não vai além disso, migrar para o Ciro, que é, insisto, o candidato melhor colocado para quebrar a polarização. Vai acontecer? Não sei, não dá para adivinhar o que vai acontecer daqui uma semana, nem daqui um dia, mas é uma das possibilidades, já que o eleitor que está com a Tebet tende a ser aquele eleitor que está buscando aí uma alternativa, e ele pode ir sim para Ciro Gomes. E assim, eu vi um comentário bem interessante, né, considerando o último Datafolha, por exemplo, né, 45 Lula aparece lá, e o Datafolha faz perguntas mais aprofundadas, e lá o eleitor do Lula, em torno de 9%, pode mudar de lado, pode ir para um outro candidato. E a gente vê que o Ciro também, como eu disse, é a segunda opção da maioria dos eleitores do Lula. Bolsonaro tem 32 Datafolha, porém em torno aí de 6% pode também migrar para um outro candidato. Se o Bolsonaro perde esses 6, fica com 26. Ciro Gomes, se herda, por exemplo, 6 daqui, mais 2, 3 dali, e passa confiança para o eleitor, aí ele pode herdar votos de quem está atrás, como a própria Tebet, pode eventualmente perder um pouco. Esse eleitor que está indeciso pode também ir para o Ciro, e a gente dá uma mudança aqui no cenário, né, que não é impossível, não é fácil, até porque o Ciro é um candidato que, insisto, se propõe a confrontar o sistema, que beneficia uma pequena minoria, que manipula também a mídia,
é só ver o que está acontecendo com alguns sites que dizem fazer jornalismo imparcial, né? Não vou citar o nome aqui, mas começa com U, né? E aí muita gente vai saber de quem que eu estou falando. Então, se enfrenta esse sistema, não vai ter a ajuda dele para chegar lá, mas se o povo compreender, né, a importância de um projeto que transforma o Brasil, aí pode ser que o Ciro então consiga quebrar a polarização e ir para o segundo turno. E se for, na minha opinião, né, o Ciro tem grandes chances de sair dessas eleições como o próximo presidente do Brasil. Não é fácil, nunca vai ser para quem quer de fato transformar o Brasil, mas impossível não é, né? E é importante que o Ciro mantenha essa tendência de alta. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero deixar um outro vídeo aqui no final. Eu até falei sobre ele mais cedo, aqui no dia 5 de setembro, mas ele é tão bom e tão didático, e ele traduz, né, de uma forma muito mais clara aquilo que eu tentei falar para vocês aqui agora, como que pode acontecer essa mudança. E eu vou encerrar esse meu deixando esse outro vídeo, né, que é muito bom, e eu agradeço a todos que chegaram até aqui. Quem puder, compartilhe esse meu vídeo. Se você quiser acessar esse outro no Facebook, eu vou deixar o link dele aqui. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo, mas fique até o final, tem outro vídeo muito legal aí na frente. Valeu, até mais! Eleições 2022. Vamos lá, minha gente. Desmascarando a farsa do PT, que está tentando induzir você a dizer que o Ciro não vai para o segundo turno. Candidato do Petrolão, 45%. Bolsolão, 32%. Ciro, o mais preparado, o mais competente, tem um projeto que vai mudar o Brasil. Por enquanto, 9%. Simone Tebet. Tebet por quê? Foi o Lula, né? O Lula disse Simone Tebet. 5%. Este é o cenário atual. O cenário atual é este. O que vai acontecer? Desses 45% de Lula, pelo menos 15% aqui vai para Ciro. Mas não vou tirar muito de Lula, não. Vou tirar 5% de Lula. Vamos lá. 40%, né, Lula? Bolsonaro. O núcleo duro de Bolsonaro é 15%. Pesquisas já mostram que 10% do eleitorado de Bolsonaro pode ir para quem? Para Ciro. Então vamos tirar aqui 10%. Vamos lá. 32 menos 10. 22. Pronto, aí o número dele. O número do Bolsonaro. Vai ficar só com 22 na eleição, Bolsonaro. O que acontece, minha gente? 5 de 10. 15%. Ciro já passou. Igual. 24%. O que isso significa? Vamos para o segundo turno. Alguém duvida que o eleitorado de Simone Tebet não vai correr para Ciro? Pelo menos 2%. Vamos colocar 2%. 3% para Ciro. Vamos lá. Menos 3%. Ela vai ficar, tira daqui, ela vai ficar com 2. Ciro vai para 27%. Com os 3 de Simone Tebet. Vamos para o segundo turno contra Lula e vamos ganhar essa eleição.